Olá a todas e a todos! Nesta semana, assim como nas próximas, nosso interesse será buscar uma compreensão de diversos fatos e fatores de ordem social, econômica, política e filosófica que, de alguma maneira, foram sendo constitutivos e constituintes da história da educação profissional no Brasil. Bom, nesta semana, mais especificamente, nós vamos fazer uma abordagem que vai desde as primeiras intervenções públicas, ainda no período do Império, passando por diversos regimes de governo do país e finalizando com os primeiros passos que a gente pode dizer, os primeiros passos na consolidação de uma rede federal de educação técnica e profissional do Brasil. Será possível perceber nesse percurso que a gente vai tentar seguir que as iniciativas, ações e convicções governamentais serviram, de certa maneira, digamos, grosso modo, a metas e estratégias de mercado e desenvolvimento nacional em detrimento do sujeito central do processo educacional, ou seja, como vocês sabem, o cidadão, o sujeito. Os principais pontos de interesse para os estudos dessa semana e que são a base para a compreensão do contexto são: primeiro ponto, apesar de somente no início do século XX a educação profissional começar a merecer destaque nas políticas públicas educacionais, vamos dizer assim, de modo um pouco mais significativo, a sua história, evidentemente, remonta ao Brasil Império, um período em que a formação da força de trabalho brasileira estava concentrada nas instituições e associações religiosas e filantrópicas, com a principal meta de retirar crianças de rua, evitando que se tornassem futuros desocupados. Surgiu uma necessidade de formar trabalhadores para os mais diversos ofícios. Segundo ponto, embora o mundo estivesse passando por profundas transformações, grandes transformações, resultantes especialmente da Revolução Industrial, que ocorreu em meados do século XVIII na Inglaterra, os seus reflexos no Brasil foram bem tardios. Como marco do início do sistema fabril, o importante impulso à primeira Revolução Industrial foi a máquina a vapor. Ora, esse mesmo momento histórico possibilitou o surgimento de uma nova classe social, a burguesia. É nesse contexto, com o capitalismo, que o homem passa a ser considerado o detentor da sua força de trabalho, podendo negociá-la, vamos dizer assim, entre aspas, com os donos dos meios de produção, ou seja, os empregadores. Terceiro ponto. Com a transferência da corte para o Rio de Janeiro, em 1808, o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser sede do Reino Português. Dom João VI cria, nesse momento, em 1809, o Colégio das Fábricas, considerado o primeiro estabelecimento instalado pelo poder público, com o objetivo específico de atender à educação dos artistas e aprendizes vindos de Portugal e preparar mão de obra para as fábricas. Pode dizer, portanto, atendo-se evidentemente a uma relativização, é preciso relativizar essa questão, essa afirmação requer uma relativização, que esse pode ser o início da educação profissional no Brasil. Então, já lá em 1906, algum tempo depois, o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio ficou encarregado de implantar e incrementar a educação profissional. Dentre suas ações, esse ministério incentivou o ensino industrial, comercial e agrícola. Para isso, foram criadas nas diversas capitais do país as chamadas Casas de Educandos e Artífices. Essas casas eram destinadas à formação profissional de pobres e humildes, aqueles que eram chamados os desvalidos, e direcionadas ao ensino industrial, cuja meta era formar sapateiros, alfaiates, tipógrafos, serralheiros, mecânicos, entre outros. E também os liceus de artes e ofícios, que, por outro lado, tinham cursos profissionais de ciências aplicadas e de artes, e uma meta de contemplar a formação do indivíduo como sujeito social, evidentemente em contraposição à visão deprimente e desmoralizante do ensino de ofício.
Um aspecto importante, que marca bastante a época e merece a nossa atenção nesse contexto, está relacionado à história escravista do país, que deixou marcas profundas de preconceito. Diga-se de passagem, marcas que perduram até hoje. Essas marcas estão diretamente relacionadas com a visão de que o trabalho manual está ligado à categoria social de quem o executa e a essa categoria deve ser dirigido. Nesse contexto também, podemos perceber uma faceta das relações entre trabalho, formação e educação que distingue entre os que detêm o saber, o ensino secundário, normal e superior, e aqueles que executam os trabalhos manuais, no ensino profissional. Essa é uma dualidade que dificilmente vai ser rompida no país, na história da educação do Brasil, da história da educação profissional do Brasil, e que, evidentemente, reflete nas representações que vão orientar a instalação de determinadas políticas públicas que são dirigidas à educação profissional. Bom, os primeiros passos na consolidação de uma rede de educação profissional estão relacionados à fundação dessas escolas de aprendizes artífices. Foram fundadas, na época, 19 escolas de aprendizes artífices, o que nós podemos chamar, evidentemente, dado o contexto, de marco inicial da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Por quê? Isso porque elas acabaram dando origem às escolas técnicas e agrotécnicas federais e aos Centros Federais de Educação Tecnológica. Como sabemos, são eles hoje que constituem os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Essas escolas de aprendizes artífices, que foram instituídas nas capitais dos estados brasileiros, foram criadas especialmente com o propósito de formar mão de obra para as necessidades específicas de cada região do país, oferecendo cursos diretamente relacionados às demandas de trabalho que eram oriundas dos meios produtivos de cada uma dessas regiões. Já lá em 1937, um outro fato importante marca essa história de transformação e de mudança, de constituição da história da educação profissional no Brasil. Nesse ano, foi outorgada a Constituição, que previa o ensino técnico, profissional e industrial, e também foi assinada a lei que modificou o nome de escolas de aprendizes e artífices para liceus industriais, dado o desenvolvimento que o então presidente Getúlio Vargas vislumbrava. Ou seja, uma mudança para atender a interesses de governo e não de Estado, utilizando os termos do pesquisador de educação profissional, Gaudêncio Frigoto. A Reforma Capanema, uma série de leis que modificou o sistema de ensino no país, também é desse período. É muito importante perceber por quê. O ensino profissional, a partir dessa reforma, passou a ser considerado de nível médio. O ingresso nas escolas industriais passou a depender de exames de admissão e os cursos foram divididos em 2 níveis. Primeiro, o curso básico industrial. Segundo, o curso técnico industrial. Tudo isso ocorre em consonância com uma grande intensificação da industrialização, que acabou exigindo qualificação de mão de obra que pudesse acompanhar um novo modelo de desenvolvimento, tendo em vista o seu papel, na época, estratégico para o país. É nesse período, que o Brasil se consolida a nova burguesia industrial que substituiu as oligarquias cafeeiras. Essas oligarquias estavam extremamente abaladas pela crise da agricultura do café. O que acontece? O parque industrial brasileiro começa a ganhar força somente no final da década de 30, como resultado dos investimentos significativos daqueles ex-barões de café que acabaram acarretando, consequentemente, a transferência de renda agrícola para industrial. É claro que esse fenômeno exigiu um processo de formação de mão de obra qualificada. É evidente, é um resultado, é consequência desse processo de transformação econômica, social e política. Dessa maneira, um novo olhar sobre a educação profissional começa a surgir.
Conforme eu explico lá na apostila, a educação profissional no Brasil é marcada por uma visão dualista. A gente já falou sobre isso. Um ensino secundário e normal para formar as elites condutoras do país e um ensino para a formação adequada aos filhos dos operários, aos desvalidos da sorte e aos menos afortunados, aqueles que necessitam ingressar muito cedo na força de trabalho. É somente em 1961, vejam bem, muitos anos depois, quando é promulgada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei Federal número 4024/61, que se percebe um avanço no sentido de desmontar essa perspectiva dualista. Isso não acontece com facilidade, não. Essa perspectiva dualista, ela persiste em toda a história da educação no Brasil, e mais especificamente, que nos interessa mais de perto, para a educação profissional. De acordo com essa lei, todos os ramos e modalidades de ensino passam a ser considerados equivalentes para fins de continuidade de estudos em níveis subsequentes. Bom, desse modo, é a LDB de 61, um capítulo importante também na história da educação profissional no Brasil. Por quê? Porque especialmente no sentido de que ela procurou extinguir, pelo menos de um ponto de vista formal, aquela ideia de ensino profissional direcionado aos pobres e desvalidos, como eu disse, e de ensino acadêmico, entre aspas também, destinado a uma elite chamada pensante, como era explicitamente até então. Enfim, é nesse contexto que se dão os primeiros passos para se consolidar uma rede federal de educação profissional no Brasil, que é, sem dúvida, uma das principais fontes de ensino profissionalizante no nosso país. Bom, este é apenas um resumo dos principais aspectos que deverão ser estudados nessa semana. Peço a vocês que leiam a apostila, atentem para as dicas e sugestões que estão apresentadas nela e que tenham bons estudos. Até a próxima aula.